Olá, tudo bem? Mas está tudo bem mesmo? Vai ficar melhor. Bom, o meu nome é Luiz Virgilato, sou pastor Luiz Virgilato, já há 28 anos na carreira, ou seja, na luta pelo Evangelho, do Ministério Internacional do Evangelho Pleno, o nome de Jesus. Exatamente, Evangelho Pleno, que quer dizer o Evangelho na sua essência. Eu quero nesta hora, neste momento, neste quarto vídeo que estamos preparando, uma série de 10 vídeos, nós queremos falar, como já falamos de alguns assuntos, falamos sobre o convidado no vídeo anterior, aquele convidado que leva o dinheiro e não traz a boa palavra. Falamos também sobre o púlpito acusador, e também falamos sobre a doutrina do homem. Desculpe, estou aqui lendo até a doutrina do homem, púlpito acusador, convidado que leva o dinheiro da igreja. E agora queremos falar de uma coisa muito importante. Essa é uma série de 10 vídeos, de 10 vídeos que nós estamos disponibilizando para você entender o que é uma igreja com resultados, ok? Uma igreja com resultados é um curso que nós preparamos para você colocar em prática na sua igreja e você vai ver os resultados tremendos na sua igreja. Pode ter certeza que resultados são verdadeiros. Você vai ver uma igreja mais avivada, uma igreja mais preparada, participativa, uma igreja que vai estar participando no dízimo, na oferta, nas campanhas com mais amor, com mais carinho e com mais responsabilidade na obra de Deus. Essa é a nossa ideia, é a nossa função de preparar uma igreja com resultados, uma igreja com resultados palpáveis, com resultados que realmente sejam visíveis, ok? Esse é o nosso trabalho. E hoje nós queremos falar de uma coisa, tem muito pastor que não vai gostar do que eu vou falar agora. Muitos líderes não gostam do que eu vou falar agora, mas eu vou falar porque é necessário, porque se você quiser uma igreja avivada, se você quiser uma igreja sem problemas, se você quiser uma igreja onde as pessoas possam ter a responsabilidade social com a própria igreja, eu quero falar desse assunto que é muito importante. Como eu disse, eu viajei muitos anos pelo Brasil afora, e como visitante de várias igrejas, nós fizemos um estudo, e resultado desse estudo, resultado desse dia a dia, de visitar igrejas, e muitas igrejas por Brasil afora, nós chegamos a este curso, chegamos a esta situação para trazermos para você essa informação que é muito importante. E o curso é uma igreja com resultados. Na verdade, é a igreja primitiva. Nós queremos trazer para você o conhecimento da igreja primitiva, que talvez você já conheça, mas talvez você esqueceu da prática dessa igreja, da prática da igreja de amor. Para você ter um aprisco de ovelhas e não um matadouro de ovelhas. O que nós temos hoje são matadouros de igreja que tem um termo evangélico, ministério ou igreja. Na verdade, hoje nós temos visto matadouros de igrejas e não um aprisco de ovelhas. Igreja somos nós, se você não sabe, É claro que eu sei que você sabe. Mas o assunto que eu quero trazer hoje é um assunto sobre horário de igreja. Horário. O horário. Qual o horário da sua igreja? Qual o horário da sua igreja? O horário do começo e o fim do seu culto, do culto a Deus, da reunião. Qual é o horário? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz numa situação, ele diz assim, que tem que haver ordem e decência no culto. Tem que haver ordem e decência. E a ordem e decência significa também, chama a nossa atenção com relação ao horário. Qual o horário que começa o seu culto? Qual o horário que começa o culto da sua igreja, da igreja de Deus, do qual você foi chamado para administrar? Começa às 7:30 da noite e termina só quando Deus manda? Só quando o pastor quer? Ou é aquela igreja organizada? Uma das coisas que nós aprendemos nesses anos todos é que você tem que sempre deixar, se você quiser uma igreja avivada, uma igreja participativa, você tem que deixar sempre o gostinho do quero mais. Sabe aquela história do quero mais? Daquele do biscoito São Luís, eu não lembro agora. Por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. Mas por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Então uma igreja que se preza, uma igreja que realmente é uma igreja avivada, uma igreja de amor, ela tem continuidade com a sua membresia. A membresia tem prazer de chegar no horário e ela tem prazer de ir embora no horário adequado.
Por que muitas igrejas fecham? Por que muitas igrejas estão minguadas e andando assim, com muita dificuldade para pagar um aluguel, para pagar luz, e aquela dificuldade, aquela luta, ainda tem aqueles pastores, aquelas desculpas, mas a igreja, o ministério de Jesus é difícil mesmo, é muito sacrifício, é muito cravo na mão, é muito espinho, não sei o que, isso é um bando de derrotados, desculpa, mas é um bando de derrotados. Se você faz parte desse bando de derrotados, desculpa, esse vídeo não é para você, não é vídeo para chorão, aqui não é vídeo para covarde. Está lá na palavra de Deus que Deus mandou os covardes, chorão, os mimimi, mandou tudo de volta para casa e só ficou com aqueles valentes. Os valentes, conhece a história dos valentes na palavra de Deus? Então Deus não gosta de covarde, muito menos de murmurador e aquele que fica, tá difícil, tá ruim, eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, se você quer uma igreja avivada, para de colocar a culpa em Deus, os seus erros, e pare de querer ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa de ajuda. Ele precisa que você trabalhe com organização, com ordem, com decência. O culto começou às 7h30, termina o culto às 9 horas. Afinal de contas, 7h30, 8, são 1h30 de culto. 1h30 dá para você falar, pregar palavra, cantar louvor, tudo com moderação, tudo da maneira correta. Agora, o que eu tenho visto durante esses anos é o seguinte: tem horário para começar e não tem horário para terminar. E às vezes é meia-noite, às vezes 1h da manhã, o cara está com aquela conversa. Não, porque o Espírito de Deus está mandando, se você quiser ir embora, pode ir, porque agora é o Espírito de Deus que comanda essa igreja. Não, isso é tudo conversa fiada. É o cara que não tem o que fazer, fica falando até 1h, 2h da manhã. E Deus não trabalha desorganizado. Deus é ordem e decência. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Quando você começa a entender o que é a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus tem ordem e tem decência. Tem horário para começar e tem horário para terminar. Então, quando você começa às 7h30, até às 8h30 é um culto muito bom. É só 1 hora para você trazer uma palavra. Canta 2 louvores, 3 louvores e o restante traz com a palavra. A palavra de Deus. E o que tem esvaziado a tua igreja? Você já parou para pensar? Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho vivido isso no dia a dia de muitas igrejas. Eu estou falando para você a experiência em loco. Eu vejo que muitas senhoras não vão mais para a igreja por causa do horário da igreja, porque o término da igreja, o horário de terminar 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí o marido que está em casa, o marido que não é crente, que não é cristão, fica invocado. Está fazendo o que até a hora dessa na rua? Que igreja é essa? Que pastor é esse? Fica até 10 horas, 11 horas da noite. E acaba o quê? O cidadão proibindo a sua esposa de ir para a igreja. E o pastor ainda tem a capacidade. O marido dessa mulher está endemoniado. Você não tem Deus, está endemoniado. Até aconselha, às vezes, até a mulher separar do marido, que eu tenho visto muito disso. Muito pastor aconselhando a mulher separar do marido, por causa que não deixa ela ir na igreja. Isso é demônio. Isso é demônio. Não há ordem e decência nessa igreja. Então, quando vem aquela conversa fiada dizendo que Deus vai dirigir o culto, meu irmão, eu sei que Deus dirige o culto, Deus traz a palavra, mas Deus não é de destruir casamento, não. Se Deus sabe que jeito que é o marido da mulher, o cara não é cristão, não é crente, não vai na igreja, você acha que ele vai gostar da mulher ficar 10 horas da noite, chegando 11 horas da noite em casa? Ô pastor, acorda, cara, desperta. A sua igreja está mingando por causa disso, está virando minguada por causa dessa falta de sabedoria sua. A falta de sabedoria não é de Deus, não é Deus que está comandando um culto, é você que comanda o culto, é você que comanda a palavra, é você que comanda a igreja. Deus te deu a responsabilidade para você trazer ali a responsabilidade sua. Você tem que ser ordem e decência também. Começou às 7h30, então das 7h30 até 20 para as 8, até 10 para as 8, 3 louvores, 8 horas, começa a palavra, prega a palavra, 40 minutos, está muito bom. Termina o culto de uma maneira decente, antes do horário. Pare de ficar passando do horário. Você está minguando a sua igreja, prejudicando a sua igreja. Vai haver comentários na cidade a respeito da tua igreja. O marido dessa mulher ou a esposa dessa mulher vai comentar contra as pessoas: que igreja é essa que fica até 10 horas, 11 horas da noite? Aí você, mas é o Espírito que trabalha. Para de ser imbecil.
Desculpe falar, mas isso é imbecilidade. Isso não tem nada de Deus. Aí você quer uma igreja avivada, fica cobrando da membresia que eles têm que vir no culto, que isso, que aquilo. Aí o pai ou a mãe proíbe a menina, a jovem, de ir na igreja, no grupo de jovens, por causa disso também. Demora, fica até tarde. Não tem lógica. Então, vamos trabalhar com ordem e decência. Isso é mais uma ideia, mais uma situação que eu estou passando para você, da experiência de 28 anos de ministério, 28 anos visitando igrejas e pesquisando, analisando o porquê das igrejas estão vazias hoje. Talvez você vai usar até a palavra, não, mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias há muitos se apostatarão da fé. Sabe por que estão se apostando da fé? Apostatando da fé? Por causa que você não prega a palavra. Porque você não prega o evangelho da verdade. Por que não acontece cura na sua igreja? Por que o demônio não cai por terra e vai embora? Por que as pessoas da tua igreja não prosperam? Por que não acontece verdadeiramente a diferença na tua igreja? Por quê? Falta de quê? Sabedoria de quem dirige. A igreja é a sua cara. De repente, na sua casa, você não tem sido aquele homem de Deus, aquele pai, né? Já conhece aquela história de que a criança chegou para a mamãe, vamos morar na igreja? Por quê? Porque na igreja o papai é legal, na igreja o papai é bom, aqui em casa o papai é ruim, o papai bate na gente, o papai grita com a senhora, mas na igreja ele é tão bonzinho, vamos lá morar na igreja? É mais ou menos isso. Será que, quem sabe, a sua história possa caber em você sobre isso? Talvez você não vai gostar do que eu estou lhe falando, mas eu estou falando para você a verdade. Você quer uma igreja com resultados? Você quer uma igreja avivada? Você quer uma igreja que realmente mude a história do teu bairro, da tua cidade? Você quer realmente uma igreja abençoada? Então eu estou convidando você para assistir, dar continuidade a este curso, Uma Igreja com Resultados. Um curso voltado para você que quer a igreja abençoada, uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja poderosa que possa mudar a história da sua cidade e, quem sabe, mudar a história do país, ok? Então eu convido você para estar conosco nesse curso, Uma Igreja com Resultados. Clique aí embaixo e já venha com a gente participar desse curso em nome do Senhor Jesus. Forte abraço a todos. Fui, porque o tempo não para. Um abraço a todos. Deus abençoe e até. Tchau.